Pessoal, ontem eu percebi que teve algumas pessoas, né? Eu percebi e veio até a mim, né? Eu acho bem legal isso, bacana. E disse que estava com dificuldades, né? Naqueles tipos de expressões. Então eu resolvi voltar um pouquinho, né? Que é para todo mundo acompanhar, para ninguém ficar para trás. Então eu vou voltar lá na página 26 para a gente voltar e falar sobre potenciação. A gente viu um pouco sobre isso, né? Nos vídeos que eu estava mandando pelo WhatsApp, a gente viu, mas eu vou relembrar, tá? Cada um dos tipos de potenciação que tem. As que envolve parênteses, colchetes e parênteses e colchetes. Então, vamos lá. Na primeira situação, quando a gente tem potenciação, né? Quando a gente tem o produto de duas potenciação de bases iguais e expoentes diferentes, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conservar a nossa base, tá certo? Então, aqui a gente ficaria, né, no caso, mais 5. A gente conserva a nossa base e soma os expoentes. Então, ficaria o expoente 3 mais, não é desse mais aqui, é da regra, 3 mais 2, 5. Então, ficaria 5 elevado à quinta potência. Então, produto de mesma base, ou seja, multiplicação de mesma base com expoentes de bases iguais, expoentes diferentes, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, base 5 mais 5 e expoentes 3 mais 2, 5. Então, é assim que a gente simplifica. Se isso daqui entrar, né, nas expressões numéricas, a gente resolve a potenciação. Aí, a segunda situação de potenciação é a seguinte. Divisão de potenciação de bases iguais e expoentes diferentes. O que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, em vez de a gente somar os expoentes, a gente vai subtrair os expoentes. Então, a gente vai conservar a nossa base, nesse caso, mais 5, e vamos subtrair os expoentes. 3 menos 2 igual a 1. Então, ficaria dessa forma, tá? A próxima situação é a seguinte. Veja, a gente aqui tem 2 expoentes. Então, quando a gente tiver, né, 2 expoentes, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, nesse caso aqui, ficaria o seguinte. Ficaria 5 e 3 vezes 2, 6. Conserva a base é 5 e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. 5 elevado a 6. Ou 5 elevado a sexta potência. A gente tem outra situação, vamos ver. Se a gente, pessoal, tem uma potenciação sem parênteses, a gente vai fazer o quê? A gente vai conservar a base, nesse caso fica um pouco diferente da anterior. A gente conserva a base e resolve essa potenciação aqui primeiro. Primeiro resolve essa potência, depois outra potência. É como se fosse a potência da potência. Então, 3 elevado à segunda potência. 3 vezes 3 igual a 9. E aí ficaria 5 elevado à nona potência. Ok? Vamos para outra situação. Veja, a gente tem outra situação, tá? Então, quando a gente tiver essa situação aqui, a gente vai multiplicar cada um dos produtos que tem aqui dentro do parênteses pelo nosso expoente. Então, fica dessa forma. Depois a gente resolve essa potenciação, resolve essa e multiplica o resultado de uma pela outra. Que também pode ser representado desta forma, tá? Os valores separados, tá? Então, veja aqui, a gente tem mais 4, menos 7 elevado a 6, tá? E aí, como é que fica? 4 elevado a 6, mais 4 elevado a 6. Lembrem que o mais é facultativo, sinalzinho de mais. E menos 7 elevado a 6, elevado à sexta potência. Pessoal, a gente também tem as potenciações de base 10. Na potenciação de base 10, é só a gente ver que é claro que a base é 10. Lembrem que na potência a gente tem a base e o expoente. Então, o nome já está falando de base 10. Então, veja que todas as bases aqui são 10, tá certo? Como é que a gente faz isso? É simples, é só analisar o expoente. Se o expoente é ímpar, Se o expoente for
positivo, que é esse caso aqui, ó, veja que todos os meus expoentes são positivos. Quando os meus expoentes forem positivos, eu vou colocar o zero do lado do lado direito do número 1. Veja, formando-se, então, 10, tá certo? Então, se o valor for positivo, se o meu expoente for positivo, a minha quantidade de zeros vai vir do meu lado direito do meu número 1, tá certo? Então, 1 zero